Bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos da Gol TV, tá tudo bem, tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stemmer, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você extremamente bem informado e hoje é dia de jogão, hein? Hoje teremos Bahia e Fortaleza, Fortaleza e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O jogo que o Fortaleza vai jogar como se fosse o jogo da vida, um título. Muito cuidado ao Bahia, porque o Fortaleza vai jogar como se fosse um título, porque o Fortaleza precisa desses 3 pontos para poder respirar e tentar sair da zona de rebaixamento. Em contrapartida, o Esquadrão, que é a favorito, né? Mas nem sempre o favorito vence, tem que tomar cuidado com isso, né? Entra em campo para poder continuar aí a sua escalada rumo, né, ao G5, ao G4, lembrando que o Mirassol tropeçou, né, na equipe do Santos ontem, enfim, então um triunfo do Bahia hoje pode de alguma forma fazer com que o Tricolor chegue mais próximo ainda da equipe do Mirassol. Vou falar sobre a provável escalação, tem 2 jogadores que estão voltando, o departamento médico praticamente vazio e o Bahia pode ir com força máxima para o jogo de hoje contra a equipe do Fortaleza. E o Juba voltou, né? Não jogou, voltou e deve estar em campo aí, enfim, na partida de hoje contra a equipe do Fortaleza. Isso e muito mais nesse vídeo, peço para você deixar o like, inscrever-se aqui no nosso canal e encarecidamente dá uma olhada aí, ver se você está inscrito mesmo, tá bom? Torne-se membro aqui da Gol TV, clicando em Seja Membro, você consegue ver os vídeos, né, antes de todo mundo, você entra no nosso grupo de WhatsApp, você troca ideia comigo nas redes sociais, enfim, lá no próprio WhatsApp também, enfim, é importante, você ajuda a Gol TV. Ah, o mais importante de tudo é você ajudar a Gol TV. Independente de qualquer coisa, é sempre importante ter você aqui com a gente, tá bom, meus amigos? 2 grandes notícias na equipe do Bahia. O Ramos Mingo e o Gabriel Xavier treinaram normalmente e vão enfrentar a equipe do Fortaleza no dia de hoje. O Bahia ganhou 2 reforços para o jogo dessa quinta-feira contra a equipe do Fortaleza pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os zagueiros Ramos Mingo e Gabriel Xavier treinaram normalmente na manhã de terça-feira, há 2 dias, né, da partida que será disputada hoje, tá? Terça-feira treinaram normalmente, quarta-feira também normal, né? Não sentiram nada e vão para campo, tá? O Mingo havia treinado parcialmente na última segunda-feira, depois de sofrer uma pancada no ombro e uma queda em atividade na semana passada. Já o Gabriel Xavier está recuperado do problema físico. Enquanto isso, o atacante Sanabria continua em tratamento médico, tá? Na última quarta-feira, na cidade do Tricolor, ele recebeu inicialmente um trabalho de posse de bola, né, reduzido, e em seguida o Rogério Ceni dividiu o grupo em 2 e comandou um trabalho tático, além de corrigir posicionamentos e instruir alguns atletas. Então, o Rogério Ceni, no último treinamento, meus amigos, ele focou bastante em posicionamento, tá? Em posicionamento de bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva. O Rogério muito preocupado aí com essa questão da bola parada, porque sabe que vai ser uma jogada chave, uma jogada que o Palermo faz muito lá na equipe do Fortaleza, tá bom, meus amigos? Em falar em Bahia e Fortaleza, vou trazer aqui para vocês a provável escalação pro jogo de hoje, tá? O Bahia fechou, né, na manhã da quarta-feira a preparação para poder encarar a equipe do Fortaleza hoje, no retorno do time após a data FIFA. Ao todo, o técnico Rogério Ceni comandou 7 treinos durante a pausa do Campeonato Brasileiro. Mas antes de ir a campo hoje, né, o elenco tricolor assistiu a um vídeo com erros e acertos na última partida contra o Internacional. Depois a equipe trabalhou aí no gramado, dinâmica, né, de finalizações, enfim. E segundo momento o grupo participou também de um enfrentamento em campo reduzido, tá bom? Para poder encarar o Fortaleza, Rogério ganha retornos importantes, como eu disse anteriormente. O lateral direito Gilberto e o zagueiro Gabriel Xavier também estão recuperados da lesão e vão ser relacionados, tá? Juba, que estava com a seleção brasileira, mas não chegou a entrar em campo, também fica à disposição do técnico tricolor. O Mingo sofreu uma pancada, né, no ombro durante a semana passada, chegou a ficar de fora do lado do treino, está recuperado, vai para o jogo também. Existe uma dúvida quanto à situação apenas do Santiares, tá? Que também foi convocado para defender a seleção colombiana e jogou toda a partida contra a equipe da Austrália na última terça-feira. O colombiano desembarca em Salvador, né? Somente hoje, tá? Tá desembarcando agora pela manhã em Salvador, o colombiano. As únicas baixas confirmadas para o time do Rogério Ceni é o meio-campista Michel Araújo, que está suspenso, tá? E além do atacante Sanabria, que está machucado e não volta mais em 2025. Meus amigos, o Bahia definitivamente, depois de um ano complexo pra caramba, o Bahia agora tem um departamento médico com um jogador, cara,
que é o Sanabria, que joga demais, estava muito bem, né? Mas só o Sanabria que tá fora nesse momento aí, no tricolor baiano. Então, depois de muitos jogadores, 7, 8, já teve 9 atletas no departamento médico. Dessa vez, o tricolor baiano tem apenas um, tá bom? E 2 desfalques, né? Que é o Michel Araújo, que é suspenso, e o Sanabria, que só volta em 2025. A provável escalação, né, do Bahia, mas antes disso, a principal dúvida no meio-campo é Caio Alexandre e Everton Ribeiro aproveitaram a parada da data FIFA para melhorar aí sua condição física, né? E são opções para o Rogério Ceni para formar uma trinca com o Jean Lucas, algo que não acontece há 3 meses, tá? O Eric, Azevedo, Nestor e Cauli também brigam por uma vaga na equipe. Nas laterais, o Gilberto retorna ao time titular e o Luciano Juba também deve começar jogando, já que não teve minutos, né, lá com o Ancelotti. Inacreditável o que fizeram com o Juba, já fizemos um vídeo aqui de desabafo sobre isso, né? Sacanagem, mas pelo menos ele não tá cansado para poder representar aí o tricolor na partida de hoje. A provável escalação do Bahia tem Ronaldo, que definitivamente se tornou o titular absoluto, não dando o mínimo espaço para o João Paulo sequer estrear, né? Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Ademir, Eric Pulga e William José. Esse é um time ideal, não tem que mexer. Não tem que mudar, que eu vou botar o Cauli de ala, que eu vou botar o Eric no... Não, esse é o time, irmão. Ceni, esse é o time. Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Ademir na direita, Pulga na esquerda e William José centralizado como autêntico 9. Tá? O Bahia está na 6ª colocação com 53 pontos, 2 a menos aí que o Botafogo, o 5º colocado, que já atuou na 34ª rodada, tá bom? Empatou, né? Não, virou o jogo. O Panamenho lá fez 2 gols e virou o jogo pro Botafogo já contra o rebaixado, o Sport Recife, cara. Torcedor do Bahia, não preciso falar, né, que vocês vão fazer o papel de vocês aí no estádio, sempre lota, 45 mil espectadores. É um jogo complexo, tá? Não é um jogo fácil, não vai ser um jogo fácil, como eu disse anteriormente. O Fortaleza vai jogar o jogo da vida. São 3 pontos de extrema importância para o Fortaleza. Posso até julgar que é uma partida ainda mais importante para o Fortaleza do que para o próprio Bahia, porque esses 3 pontos vai fazer com que o Fortaleza consiga subir um pouco mais aí na tabela para continuar sonhando, né, com a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia tem muito mais time, o Bahia tem muito mais elenco, né? Tanto que a gente olha a tabela, a gente vê o Bahia tá brigando lá no G5, G4 e o Fortaleza tá brigando para não cair. Então aí uma diferença gritante das 2 equipes. Entretanto que isso às vezes não entra em campo, né? Então às vezes o que atrapalha o próprio Bahia é o excesso de soberba, vamos dizer assim. Aquele sapatinho alto que não pode acontecer na partida de hoje. Não tem mais desculpa de gramado, o gramado está em perfeitas condições. Não tem mais desculpa de desfalque, não tem praticamente desfalques a equipe do Bahia. Vai com força máxima para poder enfrentar a equipe do Fortaleza. Com Everton Ribeiro, com Jean Lucas, enfim, com o próprio Caio Alexandre, a defesa toda completa. Ainda teve a volta do Luciano Juba, né, que sequer foi utilizado lá na seleção brasileira. A gente vai acompanhar tudo desse jogão aqui, tá bom? Teremos o show do intervalo, teremos o super pós-jogo e convido você para estar com a gente aqui na Gol TV. A gente vai trazer tudo desse jogo de Bahia e Fortaleza, Fortaleza e Bahia pelo Campeonato Brasileiro, tá bom? Deixa o like, inscreva-se, que você ajuda demais a gente, ajuda muito o nosso crescimento. Te convidar, tá, meus amigos? Tem aqui intervalo, tem super pós-jogo, né? O maior pós-jogo aqui de Bahia e Fortaleza é aqui na Gol TV. Espero vocês. Assim que acabar o jogo, a gente já entra ao vivo aqui no nosso canal, tá bom? Forte abraço para todo mundo. Eu sou o Jonas Stelman. Saudações, tamo junto. Valeu, até daqui a pouco.